Então, eu gosto de juntar várias linhas de conhecimento. Esse nosso projeto de vida nós podemos observar através da astrologia. Através do dia que eu nasci, da hora que eu nasci e da estrutura familiar que eu decidi vir, eu vou receber um conjunto informacional de energia que se vai materializar e vai começar a formar aquilo que eu depois vou conhecer como Patrícia. Então, aquele plano astral, aquele projeto que está lá, tem o carregamento que eu tenho da minha energia, que vai condicionar o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Sim? Só que tem aqui uns pequenos desvios pelo caminho. E os desvios pelo caminho é que agora vou entrar pela parte da psicoanálise. Porque no momento em que eu escolho, com consciência, eu escolho o meu pai e a minha mãe, eu recebo 50% do meu feminino através da linhagem da minha mãe e 50% do masculino através da linhagem do meu pai. E no meu corpo eu vou ter um conjunto de informação em constante ativação e a fazer o quê? Condicionar toda a minha forma de reagir e de entrar e conviver com o mundo que eu tenho cá fora. Então, dependendo de como estava o estado emocional da minha mãe, porque a mãe é como se fosse a terra onde a semente vai, digamos assim, ser semeada para depois começar a crescer. Então, dependendo se essa terra é fértil ou não, se tem a ver com a qualidade do sangue, com o padrão emocional da mãe, com as vivências que ela naquele momento está a entrar em contato e a vivenciar, tudo aquilo vai influenciar a minha forma e o meu corpo físico. Então, na vida intrauterina, se a minha mãe tiver determinados desafios que façam com que o útero contraia, o que vai acontecer no sangue, vai haver uma contração e automaticamente o fluxo do sangue vai para aquilo, vai proteger o que não pode ficar aberto, que é a parte da estrutura cerebral. Muitas vezes o que acontece, especialmente quando nós vemos pessoas mais racionais, as pessoas mais racionais e os grandes cientistas, para eles conseguirem desenvolver aquela capacidade de raciocínio, significa que o profissional habilitado já vai conseguir identificar que na vida intrauterina aconteceram determinadas situações no mundo interno da mãe que fizeram com que existisse o instinto de sobrevivência, esse fluxo para aqui, protegendo esta parte e deixando esta parte desconectada. E aí é que nós estamos num mundo extremamente racional, portanto estamos a conseguir compreender que o mundo emocional da mãe tem vindo, não é, ficar cada vez mais contraído. Eu costumo dizer que é como se fosse um berço frio, porque se o fluxo sanguíneo vai só por uma camada, deixa todo o corpo frio e desprotegido. E então, a fazer isso, nós passamos a ficar desconectados da mente, ficou desconectada da mente, da nossa alma, do nosso coração, do nosso corpo. Então, a mente mente por causa disso, para eu não entrar em contacto com o verdadeiro que está aqui em todo o meu corpo. Todo o meu corpo fala sobre as vivências emocionais traumáticas que eu carrego dentro de mim. E à medida que eu vou trabalhando neste processo de autoconhecimento multidimensional, eu vou trazendo cada vez mais do inconsciente para o consciente, permitindo-me aprender a saber lidar com aquelas informações sem que eu ache que isto realmente é algo extremamente doloroso. Então, apesar do processo cura passar de a gente despertar a consciência, ganhar cada vez mais capacidade de acessar aquelas informações que a gente tem guardado na amígdala cerebral, para além disso, para existir uma verdadeira autocura, eu vou precisar de entrar em contacto com as mesmas experiências que eu tive e ficaram armazenadas e dar uma resposta diferente. Então é por isso que ao fazer um processo de psicoterapia, de psicoanálise, mesmo ganhando a percepção da forma como eu me comporto, como eu reajo, como é que eu lido com as situações, mesmo que eu diga, eu já sei isso, tenho consciente, isso não é cura. A cura não é informação solta. A sabedoria, como eu costumo dizer, a sabedoria é quando de alguma forma eu consigo pegar naquele conhecimento, naquela informação que eu agora já tive a oportunidade de acessar
e transformo e integro em mim. Integrar em mim em quê? Corre no meu sangue. E ao correr no meu sangue, agora vou juntar o detalhe que é as constelações familiares, que estão muito na moda, ao integrar no meu sangue esse padrão vibracional, no momento em que eu voltar a ser mãe, o que é que vai acontecer? O meu filho já vai receber essa nova informação. Então, vai existir de geração para geração uma cura. Enquanto que eu não integrar no meu sangue, de geração para geração, essa informação vai ser cada vez mais dominante. Então, o corpo é a energia que se materializa. Ao materializar-se a forma está de acordo com as vivências e as informações que eu armazenei na minha amígdala cerebral. Portanto, que eu consigo, através de observar o corpo, compreender como é que é o pensar, o sentir e o agir de cada pessoa. Porque o pensar, o sentir e o agir de cada um de nós é aquilo que faz parte do nosso ego, da nossa personalidade, que existe para a gente conseguir socializar e defender-se no mundo físico. Não é quem nós somos, não é a nossa consciência, não é a nossa alma. É apenas a resposta, a personagem que a gente cria para saber adaptar em cada momento e em cada contexto. É como se fosse uma roupa. Só que este ego, que está aqui através da forma como a gente pensa, racionaliza, desde o momento que a gente nasce, é como se fosse percorrer a mesma trilha, não é? O meu caminho sináptico. À medida que eu for percorrer uma, duas vezes aquele padrão informacional, isso, o que é que vai acontecer? O cérebro, nós somos todos preguiçosos, o cérebro também gosta de economizar energia. Então, a partir do momento que eu percorro muitas vezes o mesmo caminho, como andar de bicicleta, ninguém esquece. É automático. Então, eu já me comporto, eu já vou sentir, eu já vou agir de forma automática. Então, significa que se eu não conseguir fazer esse padrão vibracional aumentar, se eu não fizer esses saltos de consciência ao longo da minha vida, eu vou chegar aos 50 anos e estou a pensar e a sentir e agir como quando eu tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Porque é lá que estão as memórias todas guardadas. Então, por isso é que eu costumo dizer, às vezes na brincadeira, que nós somos adultos, mas parecemos crianças. Porque a nossa personalidade está construída enquanto que a gente não vai despertando essa consciência com base em todas as memórias vivenciadas desde a vida intrauterina até aos 5 anos de idade. Está a fazer sentido? Tem alguma questão até agora? Não? Posso continuar então? Vamos sair outra vez? Então, para nós conseguirmos cada vez mais ganhar esta percepção, eu vou falar naquilo que são as 5 feridas emocionais que todos nós recebemos na altura da nossa primeira infância. Porquê é que todos nós recebemos? Porque até aos 5 anos de idade vai existir um processo que é da milenização, que acontece que é quando existe toda uma estrutura, não é? Até à nossa base da coluna. Por isso é que as pessoas falam, mesmo na medicina chinesa está lá os pontos de trabalho às costas. Nós conseguimos realmente trabalhar vários pontos e enviar várias informações para o resto do corpo. Pela medicina ayurvédica são os chakras, nós conseguimos através do chakra também enviar várias informações de cura para o resto do corpo. Então, nesse processo de milenização, todos passamos, que é a fase em que a gente está na alimentação, é a fase em que depois a gente aprende a andar, é a fase em que depois nós começamos a fazer o xixizinho, o cocôzinho, a controlar, é a fase em que depois começamos a perceber a nossa identidade, somos meninas, somos meninos. Então, mais ou menos até ali, aos 5, 6 anos de idade, todos vamos passar por situações em que vamos receber estas 5 feridas. Aquilo que nos diferencia a todos é a forma como a gente compreendeu, observou e registrou essas informações. Então, há uma forma da realidade que eu gosto muito, porque, na verdade, a física quântica vai dizer que a realidade muda dependendo da maneira como o observador olha. Então, existe o facto, aquilo que aconteceu mesmo, vezes a nossa interpretação, isso é que vai dar o resultado. Então, dependendo de como é que é a minha interpretação, naquela altura, que é como se eu estivesse a usar uns óculos cor-de-rosa ou uns óculos pretos, eu vou dar um significado diferente. E ao dar um significado diferente, isso vai se registrar no meu corpo e vai alterando a forma
de maneira a que eu consiga, de alguma forma, me defender depois, o corpo está projetado para me defender daquelas vivências emocionais traumáticas que têm a ver com a forma como eu interpretei. Um clássico. Tenho o meu filho no colo, não é? Eu quero que ele mame, eu estou cansada. E eu como mãe, acho que ele deve beber uma determinada quantidade. Porque na altura o médico dizia que se bebesse aquela quantidade, aquilo só seria saudável. Mas o bebê, que é um instinto natural, ele próprio é que sabe. Ele já faz, não sabe falar, mas já sabe fazer um gesto universal em todo o mundo. Quem faz logo assim. Mas se a mãe, por gostar dele, quer sentir que de alguma forma está a conseguir dar aquilo que o médico achou que era na altura, não é? O essencial para ser saudável, a mãe vai forçar. Um bebê com aquela idade consegue compreender que a mãe gosta dele e está a fazer o melhor que pode? Não. Talvez o bebê vai registar a informação que quando ele disse que não, a pessoa que para ele ao mundo, porque é a primeira pessoa que ele entra em contacto, abusou dele, foi contra os limites dele. Nesse sentido, então fica já uma dinâmica abusiva. Aquele bebê ao crescer, se ele estiver perante alguém de quem ele ama muito e que lhe é próximo, se calhar vai ter dificuldade em dizer não. Porque foi assim que ele registrou essa informação. Se o bebê estiver a subir umas escadas e ainda não tem um esfíncter bem estabelecido, está naquela fase em que há xixizinho, cocazinho a sair. Mas se por acaso o pai ou a mãe não quiser que ele faça aquilo assim, aguenta. Basta só dizer isso, aguenta. Aguenta, ele tem que fazer uma contração. Ao fazer essa contração, ele vai dar uma informação ao padrão vibracional. Ao plano cerebral. Então significa que para aquela criança, um simples aguenta vai constituir uma vivência traumática que vai dar origem a um determinado traço de personalidade. Geralmente são aqueles colaboradores que aguentam tudo até o fim. Conseguem fazer porque aguentam e aguentam e aguentam. Levando a estados de burnout e de esgotamento. Porque o programa que eles instalaram foi que eu tenho que aguentar. Para que o resultado seja satisfatório. Sim? Então, coisas simples, não é preciso, pela psicoanálise, a gente dizer assim, vivi uma vivência traumática muito grande, com os meus pais ou na escola. Não preciso ter, porque essas informações, ou essas vivências, se eu me recordar, elas estão em qualquer campo. É mais interessante perceber o que é que estava na minha vida cerebral que levou a que eu atraísse aquelas situações para depois eu voltar a vivenciar aquelas memórias, porque todas as situações que a gente atrai, no fundo, é para isso. A gente atrai as situações para que, de alguma forma, o inconsciente consiga mostrar, através da nossa vulnerabilidade, muitas vezes, mostrar aquilo que a gente guarda e que já não é bom, tanto para o organismo, nem para a construção e para a evolução da nossa consciência. Sim? Então, há várias feridas, as 5 feridas emocionais, aquelas que todos vivenciamos, e vou falar aqui só um pouco, de uma forma simples, que eu acho que é interessante para ficarmos todos a saber. Nós temos a primeira ferida, que é a ferida da rejeição, ela é vivenciada muitas vezes, então, na vida intrauterina. A ferida da rejeição vai levar a que a gente construa um tipo de personalidade, depois existem os traços de caráter, construam uma personalidade que é um traço de caráter esquizótico, que são os mais mentais, os mais racionais, como eu disse, dos grandes cientistas. Essa ferida da rejeição pode muitas vezes vir simplesmente, portanto, lembrem-se que isto passa de geração para geração, não é assim? Pode muitas vezes vir simplesmente por eu ser a primeira filha e os meus pais estarem à espera de um filho, ou havia um desejo inconsciente que eles queriam um filho. Basta por isso. Basta simplesmente por a minha mãe estar com muito medo, porque não sabia o que agora que eu vou fazer, como é que vai ser, se vai ser boa mãe ou não. Basta simplesmente isso. Só que se a pessoa recebe essa informação, depois dependendo do impacto emocional que estava a receber, não é? Porque lembra-se que o que diferencia todos nós é a quantidade da massa de conflito que a gente guarda. Não é?
Se eu tiver essa ferida de rejeição dentro de mim e se eu então depois precisar de criar como defesa esse traço de caráter esquizoide, eu vou ter dificuldade a vinculações. Eu vou ter dificuldade a dar um abraço. Eu vou ter dificuldade a realmente conectar a minha mente com o meu coração, porque eu tenho medo de voltar a sentir. O que é a dor? Porque no momento que eu estou a começar a sentir e a receber aquela informação, eu senti que eu não podia. Eu vou ter dificuldade, se for vivenciada como dor forte, não é? Eu vou ter dificuldade em expor-me publicamente. Então eu vou construir uma personalidade completamente desconectada com quem eu sou de verdade. Sim? Só que, como estamos num mundo dual, que era a anterior imagem, tudo tem dois polos. Então, da mesma parte que eu tenho algo que me bloqueia, e eu se utilizar aquilo como um potencial muito grande, eu vou ter algo que vai fazer o quê? Vai transformar os meus verdadeiros dons. Porque se eu tiver um bom traço de esquizoide, se eu, dependendo da forma da realidade, lembro-me se fato, essa interpretação do resultado, dependendo depois como eu recebo e eu depois reajo a essa informação que eu tenho dentro de mim, o verdadeiro dom de um traço de caráter esquizoide, ele é excelente para pesquisa, ele é excelente para descobertas, para ciência. Ele vai ser muito bom para contribuir para a evolução. Então já estamos a ver que as energias que a gente guarda entre nós, graças às nossas vivências traumáticas, também fazem parte do nosso projeto de vida que contribuem para a evolução da sociedade. Esse traço de caráter, então, os curiosos da ferida da rejeição, se vem desde a vida intrauterina, tem muita ligação direta com a função materna. Então significa que o feminino, não interessa se somos homem ou mulher, não é? Todos temos o feminino e o masculino. Então, significa que o feminino dentro de mim, se eu tiver a ferida de rejeição muito forte, vai ficar enfraquecido. Porque convém que eu não entre em vinculação e em contacto com esse feminino. Porque se entrar, por isso é que eu vou racionalizar mais. Eu desconecto-me. Sim? Depois, a partir mais ou menos da primeira semana até o primeiro 2 anos de idade, eu vou entrar em contacto com outra ferida, outra energia, que é a ferida do abandono. Se eu receber a ferida do abandono, o meu corpo já se vai transformar de maneira diferente, porque aí eu estou na fase de ser um bebezinho, que preciso que alguém me dê colo, que alguém me abrace, que alguém me dê de comer, alguém perceba aquilo que eu preciso sem eu conseguir falar. E aí existe o quê? O traço de caráter oral. O traço de caráter oral, mal vivenciado, ou seja, em dor, quando digo mal vivenciado é porque está em dor, o que é que vai fazer na minha personalidade? Eu vou ser aquela pessoa que sempre que entro em contacto com alguém, eu quero abraçar, eu quero que a pessoa diga que gosta muito de mim, eu quero que a pessoa faça as coisas para mim, eu vivo em simbiose com a pessoa. Porquê? Porque sou um bebezinho, o bebezinho não é independente, ele precisa estar em simbiose com a mãe. Então, os relacionamentos que vai criando ao longo da vida são relacionamentos simbióticos. E, por exemplo, se for um relacionamento homem e mulher, os dois quase não podem estar afastados. Não dá. Têm que estar sempre juntos. Porque eu tenho que estar sempre em contacto. É muito interessante que quando a gente muitas vezes vê pela forma do corpo, quando se junta um traço de caráter esquizoide com um traço de caráter oral. Porque um vai querer abraçar, o outro não vai conseguir abraçar. Então é engraçado depois ver como é que os dois se vão aprender a conviver entre si. Também isso é interessante. Então aí a maior ferida é a ferida do abandono. Que muitas vezes, se a pessoa fizer uma autorreflexão, é quando nós nos sentimos sozinhos. Podemos estar acompanhados, mas estamos sempre sozinhos. Tem a ver com isso. E a ferida do abandono pode vir por coisas, eu vou chamar simples, no sentido em que não são vivências traumáticas, abusivas, como às vezes podemos ir, mas se de um momento para o outro, um dos pais se separam, um pai vai para fora, se um dos pais morre, se a criança acorda e por acaso estava a chamar e a mãe estava a cozinhar, não ouviu, já fica a sentir-se abandonado.
Se a mãe teve que ir ao quintal ou teve que ir fazer alguma coisa, mas assegurou que estava tudo bem e a criança de repente volta a acordar e não a viu lá, já é uma coisa simples que leva a esta vivência. Só que um traço de caráter oral bem trabalhado, que é pegando na sua força, são excelentes comunicadores. Então podem ser grandes palestrantes, sim? E depois vamos vivenciar o quê? Há outra coisa no traço oral que eu gosto muito de observar. Geralmente, a gente identifica quando a pessoa está com traço oral pela dor, quando a gente encontra alguém, sabe aquelas pessoas fofinhas que a gente diz assim, apetece fazer cuti-cuti? O cuti-cuti e o agarrar, a gente já sabe que está em dor. Significa que aquela pessoa não transformou em força, está em dor. Não é? Depois desse traço de caráter, vem um traço de caráter, que é o traço de caráter psicopata. Não é psicopatia, tem a ver com essas influências, mas é traço de caráter. E aí tem a ver com a fase em que a criança depois começa a aprender a andar. Então, até agora, tudo tinha a ver com o mundo materno. Quando a criança começa a andar, é quando a criança começa-se a afastar da mãe, não é? A tentar ir ver e conhecer e explorar. Quase como se fosse o simbolismo, eu quero chegar ao meu pai. O pai vai representar outro mundo. Então, nesta fase, se a mãe for muito preocupada e tem problemas que ele cai e não sei o que mais, nunca deixa. A criança está a tentar andar, já está lá a pegar, já está lá a pegar. A criança o que é que vai receber, ou pode receber? Se está a tentar explorar, mas a mãe está sempre com medo que caia e vai lá segurar, a criança não interpreta que a mãe está preocupada. A criança interpreta que alguém é que está a controlar, que alguém não está a deixar que a pessoa vá para o caminho que quer. Então, o que é que significa? A criança começa a observar e a registrar de que aquelas pessoas, ou melhor, aquela pessoa que supostamente era o mundo dele, não quer que ele vá pelo caminho que ele acha que deve ir. Então, ele vai receber a ferida da manipulação. Ele vai achar que aquela mãe está a manipular o direcionamento da vida dele. Ou então, quando a mãe, que também muitas vezes faz por mal, diz à criança, não é? Diz assim, olha, se fizeres isto, eu dou-te isto. Olha, se fizeres aquilo, eu faço-te aquilo. A criança começa a observar e diz assim, já percebi, então se eu fizer isto, eu vou conseguir o efeito, não é? E aquilo que eu quero. Então a criança ganha grande capacidade de manipulação. Com medo de quê? Que alguém também manipule. Daí o traço de caráter psicopata. Nos dias de hoje eu acho que está muito mal vivenciado porque são os grandes políticos. Político também traz caráter psicopata. Mas se fosse um bom político, finalmente, porque tem a capacidade de liderança. Então os grandes líderes de empresa, que sejam líderes, que sabem o que é que eles fazem, eles conseguem manipular, não é? A informação de maneira a conduzir para o caminho certo. Mal vivenciado vai para o caminho errado. Mas na nossa vida, no dia a dia, passamos a ser bastantes também controladores e desconfiados de tudo e de todos. E depois tem um outro traço a seguir. E aí vem, então, o traço de caráter em que tem a ver com o masoquista, que é o tal que aguenta. Tem a ver com aquela situação que eu falei de xixizinho e de cocôzinho. Nessa fase da esfíncter tem a ver com isso. Como é que ele conseguiu, o que é que ele recebeu dos pais, ou se o pai, por exemplo, faz um xixizinho e diz que horror, coisas. Então ele aprende, fica com a ferida da humilhação, que tem a ver com a ferida da humilhação. Ele fica a sentir-se mal porque não conseguiu controlar aquilo que para ele ainda não era possível. Mas com o adulto cá fora não tinha essa percepção. Então, por medo da humilhação, é claro que ele profissionalmente, e não só, aguenta, mas são os grandes solidificadores, são os grandes planeadores. São aqueles indivíduos que a gente diz assim, ok, este colaborador eu sei, se é daqui a 5 anos que eu quero resultado, ele vai conseguir e vai planear e vai aguentar até lá. E depois, por último, a última ferida, para finalizar, é a ferida da traição. E essa dá origem ao traço de caráter rígido. Um exemplo
visível no corpo no traço de caráter rígido é um Cristiano Ronaldo, ou um Brad Pitt, ou uma Angelina Jolie. São aqueles que o corpo assumiu de uma forma aparentemente perfeita para a profissão, para o cenário em si. São aqueles que têm um desejo imenso de ser os melhores em tudo. São aqueles que vivem em competição. São aqueles que têm muito medo de não serem perfeitos, porque se não forem perfeitos, eles vão ser excluídos. Porque a ferida da traição pressupõe sempre uma triangulação, uma exclusão. Isso podemos observar depois nos nossos relacionamentos, seja homem e mulher, como também amizades, seja profissionalmente. Sempre que entramos em contato com traço de caráter rígido, que vão ser sempre excelentes profissionais, porque esforçam-se muito para competir e serem sempre os melhores, escondem a ferida, que é a ferida da exclusão. A diferença é que quando eles conseguem realmente estar lá no palco, é porque eles utilizaram para o polo positivo, o tal yin e yang. Mas não significa que, noutros aspectos da sua vida, a dor não esteja lá e seja canalizada para o negativo. Então, isto para explicar, tudo aquilo que nos acontece desde a vida intrauterina até os 5, 6 anos de idade vai formar aquilo que nós achamos que é a nossa personalidade. E daí a necessidade da gente fazer este percurso do autoconhecimento multidimensional, que é para ir destravando outros trilhos, com persistência, para que a gente consiga dar uma nova informação cerebral de que a nossa resposta ao meio ambiente vai ser diferente, vai ser com outra consciência, com outra maturidade. E ao fazermos isso, a energia que sai de nós e que atrai situações que vão disputar conflitos emocionais, que depois fazem o quê? A criação de sintomas físicos que são alertas, que a nossa conduta tem que ser alterada, a forma da gente observar a realidade, desaparecem. E aí é que entramos então na verdadeira capacidade de controlarmos a nossa energia, o nosso corpo, as situações da nossa vida, o nosso processo de autocura de tudo. Não com o objetivo de sermos perfeitos e não adoecermos, não, porque é necessário, se estamos num mundo yin e yang, tudo que é dual, a doença está ao serviço da saúde, a saúde está ao serviço da doença. É graças ao sintoma físico e à doença que eu vou ter a percepção do que é que eu preciso alterar e crescer e melhorar. Agora, aquilo que eu queria partilhar aqui e que eu queria fazer entender é que se ficarmos sempre focados naquilo que está a acontecer na matéria, no corpo, nas nossas situações, nós realmente não vamos conseguir evoluir espiritualmente. A verdadeira transformação, a verdadeira cura do planeta, a verdadeira cura da nossa espécie humana vai exatamente deste processo. De eu, através da minha energia, conseguir também contribuir. Mas é a minha energia que cá dentro. Se ela tiver convivências traumáticas e emoções, eu bem que posso considerar aquilo que socialmente é a boa pessoa, o bom coração. Mas eu tenho que entrar em contacto com a minha amígdala cerebral e libertá-la daquelas vivências traumáticas que me estão a prejudicar, que me estão a dar alertas para que eu reaja e me posicione perante o outro, perante a sociedade, de forma defensiva. E essas memórias e vivências traumáticas vêm então, nós, desde o momento da concepção, mas aquilo que é muito importante a gente trabalhar são aquelas que também já vêm de memórias da nossa ancestralidade. Sim? Alguém tem alguma questão? Não sei se já... Essa da ancestralidade, nós vamos... Como é que vamos atuar nelas? Ou como é que as vamos descobrir? Então, mais uma vez se no momento da minha concepção eu adquiro uma forma, o meu próprio corpo já me dá uma informação. Porque isto é energia materializada. Portanto, através do meu corpo, da mesma maneira que eu tenho o DNA genético, não é? Através da cor dos olhos e tudo, eu já sei mais ou menos a minha linhagem. Mas eu também já sei o padrão informacional que eu carrego da minha linhagem. Como que falou na astrologia e nas constelações, pensei que era... Sim, são duas ferramentas que dá bem pela astrologia, não tenho como, mas pela astrologia,
A gente vê, consegue ver aí, a gente consegue receber informação do nosso plano de alma, de evolução de consciência. E na astrologia, a gente olha para o nosso mapa astral e nós conseguimos ver a forma como nós recebemos as informações